muito bem-vindos a mais um episódio de Conexão Psi. Eu sou a Bruna. E eu sou a Thaís. E o nosso episódio de hoje vai falar de um tema que, infelizmente, ainda é cercado de muito preconceito. Mas que a gente precisa cada vez mais falar com empatia, com informação, que é a depressão. A depressão é um dos transtornos mentais mais comuns no mundo e pode afetar qualquer pessoa em qualquer fase da vida. Ela vai muito além de uma tristeza profunda. Entender isso é fundamental. E para falar sobre esse assunto tão importante, cheio de mistérios, a gente vai receber hoje a doutora Danusa, que é psiquiatra, e que vai nos ajudar a compreender melhor o que é a depressão, como conhecê-la, como buscar ajuda. E tirar uns véus aí que a gente vai conseguir atuar de uma maneira e viver de uma maneira melhor e entender melhor sobre a depressão. Doutora Danusa, seja muito bem-vinda ao nosso episódio de Conexão Psi. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz da gente poder conversar sobre esse tema, né? E outros também que eu imagino que vão surgir aí quando a gente for conversando. Sim, se apresente um pouco, fala um pouco da sua experiência. Então, tá, vou falar um pouquinho da minha formação, né? Então, até aqui. Então, eu sou médica pela Universidade Federal de São João del Rei. Sou psiquiatra pelo Hospital de Lomberes. Sou psiquiatra da infância e da adolescência pela FEMIG, de BH também. Tenho algumas especializações na área de TCC, de terapia cognitiva, de sexologia clínica, e atualmente eu estou como médica preceptora, né, e médica assistente na UFTM em Uberaba, né, no HC da UFTM, na Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Sou preceptora, gosto muito de ter alunos, de ter residentes dessa parte acadêmica. E eu estou no mestrado também, né, de psicologia pela UFTM também, tentando entender um pouquinho das questões sociais, dos determinantes sociais que vão impactar ali na saúde mental das crianças e adolescentes. Então, é isso. Não, doutora Danusa, eu não quero te cortar, por favor. Pode concluir com calma, só porque eu já estou achando tudo ótimo. Não, aí vou falar que além do Lattes, né, tem uma filhinha aí de 3 anos, que é Maria Flor, sou mãe dela também, né, que também é uma parte importante no nosso currículo aqui na nossa vida. Ótimo. Bom, doutora Danusa, muito prazer ter você aqui, né? E para a gente começar já com as perguntinhas, a gente queria saber, né, dentro do seu entendimento, seu conhecimento, a sua prática, como que você explica exatamente o que é a depressão? Como que ela é definida dentro da psiquiatria? Ótimo. Então, vamos falar assim, né? Os transtornos mentais a gente usa na psiquiatria, né? Na medicina a gente usa muito a CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. A psiquiatria, às vezes a gente vai, ainda que, né, quando a gente vai dar um diagnóstico, se baseie na CID, a gente gosta muito das informações do DSM, né? A gente prefere usar o DSM, que é o manual, né, diagnóstico aí mais utilizado na saúde mental. E aí, a gente vai ter critérios, né, assim, todos os transtornos, né, às vezes a gente fala, você está deprimido, como uma coisa assim, mas todos os transtornos têm que fechar critérios diagnósticos, então nós temos características que precisam aparecer, né, então a gente fala que características importantes, essenciais, na verdade, é que a pessoa tenha um humor rebaixado ou irritado, né, que às vezes a gente esquece isso, que o humor irritado também pode ser sinal. Então, puxando aqui para a infância e adolescência, é muito comum que as crianças e os adolescentes, eles não fiquem tristes exatamente, mas eles ficam com um grau de irritação. Então, tem que ter essa característica, ou do humor, né, assim, importante essa mudança do humor, ou uma outra coisa que se chama anedonia, né, que é a perda de interesse. Costumo dizer para os pacientes que, assim, as coisas que você gosta perderam a graça. E isso, somado a alguns outros né, fatores que esses são os principais, um dos dois tem que aparecer necessariamente, mas alguns outros, como alteração do apetite para mais ou para menos, alteração do sono para mais ou para menos, labilidade emocional,
E alguns outros fatores, que eles são secundários, mas essenciais também, a gente vai classificar lá quantos adjetivos que tem, eles têm que aparecer, né, durante um período de tempo. E esse talvez seja o ponto principal na inúmeros diagnósticos de saúde mental que as pessoas esquecem quando dizem, acho que você tem tal transtorno. É que isso tem que ser grave o suficiente para prejudicar a sua funcionalidade, para trazer sofrimento ou prejuízo significativo, né? Então, esse é o critério que a gente fala. Então, geralmente, os critérios A e B são critérios de sintomas que a gente vai tentando ver se a pessoa possui. O critério C, geralmente, é um critério de tempo. E o critério D, ele tem que ter essa gravidade, ele tem que trazer prejuízo, né? Então, a gente percebe que, como vocês disseram no início, né, é mais do que uma tristeza, uma vivência de um luto, um término, um momento. Aquilo traz prejuízo para a vida do sujeito, a pessoa começa a não conseguir fazer coisas ou estar em situações ou se movimentar, porque aquilo é grave e incapacitante de alguma forma, né? É claro que as pessoas podem estar com depressão e sorrirem, se divertirem, mas na maioria dos dias, ou na maior parte do dia, a pessoa está se sentindo assim, incapacitada, né? E o critério E, que é um critério de exclusão, outra coisa não pode explicar melhor. O que é essa outra coisa? Uma questão clínica, por exemplo, né? Uma pessoa que está com uma anemia severa, uma doença clínica severa, a depressão é explicada por isso, né? Depressão, na verdade, os sintomas que ela está dizendo, a falta de energia, o cansaço, a tristeza, a apatia, seja o que for, é explicado por essa característica clínica, ou algum uso de alguma substância, ou alguma outra questão que explique isso melhor que não seja uma sintomatologia do cérebro. Então, assim, o processo depressivo parece simples quando a gente diz, estou deprimido, fulano está muito deprimido, mas envolve uma gama de fatores que, inclusive, é essa que a gente tem que excluir causa clínica, uma anemia severa, ou uma falta, né, algumas alterações hormonais, por exemplo, problemas na tireoide, podem justificar esses sintomas, né, alguma questão cardíaca, alguma outra sintoma que é clínico pode justificar. Então, a gente precisa excluir essa parte, né? E tem que ter esse quesito da gravidade, assim como todos os outros transtornos mentais, né? Para a gente dizer que é um transtorno, o critério A e B de sintomas muda, mas o critério C, D e E, que é isso de temporalidade, aí, claro, a temporalidade muda de acordo com cada um, mas o D e o E, que é ser grave o suficiente e outra coisa não explicar melhor, precisam estar presentes. E eu acho que, às vezes, quando a gente... É claro que é ótimo a gente levar conhecimento acessível para as pessoas, mas, às vezes, a gente esquece de falar sobre isso. Então, fica só um checklist de... Achei um teste na internet, checklist, vou lá, tem essa característica, a pessoa chega, mas não é grave o suficiente, não afeta a vida da pessoa, ou outra coisa explica aquilo ali melhor, né? Então, assim, a gente precisa ter muita clareza de dizer que esses critérios D e E são talvez os mais importantes, né? Quando a gente fala de um transtorno, né? Algo que traga prejuízo. E pela sua experiência, quais são as causas por trás do transtorno da depressão? Assim, eu sei que são várias. É o pulo do gato, né? Eu sei que são várias. A resposta de milhões, né, doutora? Mas o que está, assim, geralmente mais por trás disso? Então, a gente fala que né, os transtornos mentais geralmente são multifatoriais, né? Então, assim, isso daí já... E é muito difícil mesmo, assim. A gente tem influência genética? Tem, nós temos. Então, a gente fala que uma pessoa, ela tem uma certa sensibilidade aumentada ou uma certa possibilidade. Então, se ela tiver uma genética muito forte, nós temos causas genéticas que tem. Mas também o fator ambiental não é possível de excluir. Então, assim, a pessoa é como se ela tivesse uma sensibilidade, mas junta com alguma coisa que aconteceu na vida dela, e talvez esse momento é um grande desencadeador. Então, nós temos fatores genéticos, fatores pessoais, ambientais, a própria personalidade da pessoa, né? O que não quer dizer que é fraqueza ou não, mas uma tendência, uma personalidade que pode ser alguma questão de dificuldade com lidar, algumas questões de resiliência,
essas dificuldades que são pessoais inerentes ao sujeito, né, que aí vocês devem falar muito melhor para mim do que, né, sobre isso, porque a gente consegue... Subjetividade, né, doutora? Exatamente. Então, assim, essa individualidade do sujeito. E claro, né, voltando aqui, vou puxar de novo para a infância, esse fator é muito importante, né? A gente sabe que crianças que são colocadas desde cedo a situações estressoras, a situações traumáticas e até situações hoje, vamos falar, a era digital, estão muito mais propensas a desenvolver depressão, ou até na adolescência, ou na fase adulta também, né? Então, assim, hoje é uma gama, e isso para quase todos os transtornos mentais que são adquiridos, né, ou desenvolvidos ao longo da vida, podem acontecer. Então, nós vamos juntar tudo isso no indivíduo, e às vezes, claro, situações que são intensas, por exemplo, às vezes ambientes do trabalho disfuncionais, ambientes familiares disfuncionais que podem predispor. Então, a gente fala de predisposição genética, não quer dizer a gente não tem o gene da depressão, assim, como tudo praticamente na saúde mental, né? Aí a predisposição, como o próprio nome diz, a pessoa vai estar tipo, um pouquinho mais aberta. Exatamente. Né, a ser acometida. A gente vê, porque tem estudo. Como é que a gente sabe dessa predisposição? Geralmente são estudos com gêmeos. Então, coloca gêmeos que são, que tem uma genética, né, monozigóticos ali, que tem uma genética igualzinha, e vê o gêmeo que desenvolveu o outro também. Sim, e coloca gêmeos que são dizigóticos, que só estão no mesmo ambiente, mas não compartilham uma genética. A gente avalia bem, mas não é definidor. Então, é uma predisposição. Temos algumas outras doenças, até tem um maior fator de hereditariedade, mas a depressão, ela é um somatório, a gente não pode falar muito isso, né, assim, que é isso, a gente predispõe, mas não quer dizer que a pessoa vai ter só por uma carga genética, às vezes ela consegue ao longo da vida, né, e não vai desenvolver, e outras pessoas vivenciando situações muito parecidas vão, né, então, uma gama muito grande ali, que a gente vai fazendo. E, claro, temos fatores protetivos, né? Então, ambientes seguros, atividade física, alimentação, diminuição de uso de substâncias, sono, tudo isso são fatores protetivos. Garantidores? Não, mas protetivos que ajudam um pouquinho ali nesse somatório de fatores de risco, fatores de proteção. Aproveitando muito a sua expertise, a sua especialização aí na área da infância, o que você traria para os pais em relação a essas medidas protetivas na vida do jeito que a gente está vivendo ela hoje, nesse recorte temporal? Porque isso faz muita diferença também, né? Às vezes uma atitude num momento X não é tão adequada para o momento Y. O que seriam medidas protetivas para que a criança cresça, se torne um adolescente com menos propensão a ter um episódio de depressão? É isso, é tudo, nós vamos falando assim, menos propensão, diminuir riscos, a gente nunca vai falar de certezas absolutas, que eu sei que quando a gente tem filhos, a gente quer, mas não temos essa garantia. Então, algumas coisas que a gente pode, claro, usar hábitos de vida saudáveis, né? Então, o que são hábitos de vida saudáveis? Sono adequado, de qualidade. Os adolescentes estão exaustos, desatentos, eles não dormem, eles dormem muito mal, dormem poucas horas recheadas com telas. Então, sono de qualidade, tempo de qualidade com a família, né? Criar boas memórias, ambientes afetuosos, tempo de tédio, né? Porque a gente fala assim, põe na música, põe no esporte, põe no coisa. E a criança não tem tempo livre para se entediar, para lidar. E uma, assim, coisa que a gente começa desde cedo falando assim, deixe a sua criança se frustrar. Porque a gente nunca vamos proteger uma criança. Então, assim, claro, vamos desenvolver, vamos dar lápis para ela escrever, vamos dar brinquedos, vamos passar tempo, mas assim, deixa ela se frustrar, deixe que ela aprenda que as coisas, os nãos vão aparecer, né? Os pais muitas vezes falam assim para mim, meu filho odeia ouvir não. Aí eu falo, eu também gostaria de ouvir só sim, mas eu também, se pudesse, só ouviria sim. Não é a possibilidade, né? Mas já que ele tem mais dificuldade, às vezes, por exemplo, a gente está falando de transtorno de neurodesenvolvimento, é muito comum que eles tenham, por exemplo, autismo, tenha depressão na vida. Por quê? Ele é uma criança que tem dificuldade maior do que as outras, tá, gente? Toda criança tem dificuldade com não.
a se frustrar. Aí ele nunca vai ser frustrado? Não, ele tem que ser mais, assim, ele tem que ser frustrado justamente para ele aprender a lidar. Quando a gente fala assim, ele tem dificuldade com a frustração, fica parecendo que nós precisamos nunca frustrá-lo, porque ele tem dificuldade. Não, nós precisamos trabalhar muito para ele aprender a se frustrar. Porque a vida é feita de frustração. Porque senão, na adolescência, nas frustrações menores da vida, essa criança, né, não é que se quebra, mas ela não dá conta, ela não tem recurso para lidar. Então, assim, uma criança nunca é frustrada. Gente, não vai existir uma vida livre de frustrações. Então, chega na adolescência, quando um namorinho não dá certo, quando a amiga briga, quando tira uma nota ruim na prova, não passa no Enem, essa criança se quebra, se desorganiza. Então, assim, talvez se eu pudesse dar um conselho, além de todos que todo mundo já fala, né? Ai, atividade física, diminuir telas, atividade. Eu sei que os pais estão cansados, tem um monte de demandas, mas assim, deixa seu filho se frustrar. Deixa ele levar não. Diga não para ele, assim, com limite, claro, com delicadeza, com gentileza, mas deixe que ele se frustre. Porque se ele não sabe tolerar um não do tipo, não posso ganhar um videogame hoje, como é que ele vai lidar com o não de quando o amigo disser que não quer ser amigo dele? Porque vai acontecer, gente. É saudável que aconteça. Né, numa entrevista de emprego, numa situação onde ele não foi escolhido, né, no caso da adolescência, que ele não se encaixou tanto em determinado grupo. Exatamente. E esse é um processo que os pais que têm que passar, porque os pais com certeza protegem isso. E acaba querendo colocar eles numa bolha de proteção, porque é normal. Eu, como mãe, exatamente, uma bolha de proteção e nada aconteça com meu filho. Mas essa parte que você falou é muito importante. Tem que se frustrar, tem que ouvir um não. E a gente, como mãe, a gente tem que aprender também a deixar o filho sofrer, gente. Eu sei que é horrível, mas assim, deixa seu filho sofrer um pouco. É claro que você estendendo a mão, mas tipo assim, deixa ele sofrer porque faz parte da vida. Porque se ele aprende que eu não ganhei o brinquedo que eu quero, quando ele não ganhar, quando o amigo não der o negócio que ele quer, isso não vai ser o fim do mundo. Ele adquiriu uma capacidade de resiliência ao longo da vida, porque senão, aí realmente, como ele acha que assim, o mundo acabou, gente. E quando você acha que o mundo acabou, entrar num processo depressivo, que tem ruminações do tipo, eu não sou bom bastante, nananã, todas essas coisas, é muito mais fácil. Então, assim, deixe que ele aprenda que ele não pode ter a coisa e chore no seu colo, tá tudo bem, você pode deixar o filho passar sofrimento, não quer que ele vai passar sozinho. Você não vai deixar ele falando assim, se vira. Você pode falar, vem aqui, te dou um abraço. Tudo bem. Mas deixe que ele se frustre, deixe que ele lide com isso, para que quando for adolescente, a gente não vai privar o filho de tudo, e a gente nem quer. Ele consiga dar conta disso sem entrar num processo depressivo, né? Sem achar que o mundo não tem mais solução e a vida é insuportável, o único caminho é, inclusive, morrer, porque eu já vi muito isso, assim, né, que o adolescente, na mínima frustração, a única saída possível é essa, fugir, porque ele nunca teve que lidar com isso ao longo da vida, porque ele nunca se frustrou. Então, na primeira frustração, um professor brigou, ou um professor falou uma coisa que foi um pouco mais ríspido, ou o amigo terminou a amizade, ou o namoro não deu certo, o mundo acaba. E adolescentes são mais intensos mesmo, mas assim, se eles não tiverem um repertório de frustração passada, como é que ele vai lidar com uma frustração um pouco maior ali na adolescência? Então, assim, deixe que a criança se frustre porque não ganhou sorvete, deixe que ela fique triste porque não pode assistir o desenho e tá tudo bem, filha, é isso mesmo, não podemos fazer. E a gente adulto se prepare para lidar com esse sofrimento que é ver o filho sofrer, gente. Verdade. A gente também procure nossos meios de lidar com isso, sem se acabar, e achar que nós somos os melhores pais do mundo. Isso é outra coisa, uma outra coisa que eu estava pensando aqui agora. Eu sinto, né? Eu não sou mãe, estou falando de um ponto de vista de quem está olhando de fora, que é uma transferência, na verdade. O adulto não está sabendo lidar com as frustrações, não criou musculatura emocional. E aí ele não vai saber ensinar e esses adultos somos nós aqui, que temos a 35 mais, né? Que estamos criando aí essas novas crianças, esses novos adolescentes.
E são as mesmas pessoas que estão virando e falando, adolescente não quer nada com a vida, adolescente, o menino não quer trabalhar, no primeiro não, no emprego que arruma, sai. Exatamente. Assim, nós somos, eu acho que, né, nós aqui que com idades compatíveis, talvez somos a primeira geração que é possível se preocupar dessa forma. Claro que, tirando, tem pessoas assim, mas assim, que é possível preocupar com o emocional dos filhos, né? Eu vou falar assim, a gente vem de gerações de pais que os primeiros pais talvez eram, esses meninos têm que sobreviver, talvez os nossos avós se preocupassem com os filhos sobreviverem. Sim. Os nossos pais, eu vou dar aquilo que eu não tive, vou dar uma escolarização, vou prover. E aí a gente já vem de um lugar de privilégio que é possível de pensar o emocional. Então nós estamos as primeiras vezes conversando sobre isso, e aí vira uma culpa enorme de eu vou dar tudo para o meu filho que eu não tive. Eu vou ser afetuoso tanto que eu não tive. Eu vou entender todos os problemas que o meu filho tem. Eu vou lidar com tudo de uma forma... E aí, gente, a gente se embanana, porque aí também a gente não sabe colocar limites, e a gente também não sabe como é que lida com afeto, mas sem ser agressivo, e aí a gente ouve um monte de informações, porque a gente, né, acho que nós três que não crescemos na era, a gente não tinha 10 anos e tínhamos um celular na mão. Não. Então a gente migrou. A gente migrou. E aí vem esse monte de informações do tipo, como cuidar de filhos, o que é importante para lidar com filhos. E a gente esquece, inclusive, de ouvir um pouco do instinto. Gente, a sua mãe não criou você sempre, e você tá aí, então, assim, alguma coisa ela sabe também. Então a gente fala, não, os avós, vamos esquecer tudo, deixa eu ler todos os livros. Também não é assim, e a gente fica um pouco perdido, querendo dar demais para as crianças, não frustrar de jeito nenhum, não vou causar trauma, porque não sei o que, tem que pôr na terapia com 3 anos, porque brigou com um coleguinha, mordeu na bochecha, deixou eu ensinar, deixou eu falar. Gente, tá tudo bem, as crianças, nós sobrevivemos também, vamos respirar fundo e não vamos medir, porque senão a gente dá demais, se coloca, tipo assim, temos que ser pais perfeitos, plenos, brincar 4 horas por dia, a criança tem que ter tempo de qualidade, 0 telas, não sei. Calma, é muita coisa. Então, talvez a gente se embanane com tudo isso que a gente tem que fazer para os pais. Assim, eu sempre falo, a gente está fazendo o melhor possível. Calma, respira, que a gente vai conseguir. E é isso, como às vezes a gente sente que faltou aquele afeto, aquela compreensão quando a gente era criança, a gente quer estar dando tudo isso para a criança, para o adolescente jogando. Aí eu só fico brincando assim, vamos mudar. Tem uma paciente minha que diz, eu faço terapia para meu filho ter um trauma diferente do meu, para eu não repetir aquilo ali. Mas eles vão lá, gente, vão falar mal da gente na terapia do mesmo jeito. Falar, minha mãe era afetuosa demais, se preocupava demais com minha mãe não deixou fazer as coisas. Se preocupava demais com os meus sentimentos, toda hora perguntava o que eu tô sentindo, o que eu tô querendo, onde que eu vou. Era emocional demais, assim, também. E vamos falas, né? Mas vai ter reclamação do mesmo jeito. Do mesmo jeito, só vamos mudar o que ele vai reclamar na terapia ali com 15 anos. Mas é isso, a gente tem essa nossa angústia de eu não tive, quero dar tudo, assim como os nossos pais talvez fizeram com coisas um pouco mais materiais, tipo, vou dar escolaridade, ele vai estudar, eu não pude estudar tanto e tal. E aí vou proporcionar viagens, e aí a gente fica nessa coisa assim, eu não tive essa regulação emocional, eu não tive a lição, eu vou ensinar tudo isso para o meu filho, para ele ser uma criança. Calma, gente, calma também, assim, que não é assim também que a gente precisa ir com toda essa pressa. E aí é isso, a gente projeta nas crianças uma questão, assim, que tem que sair uma pessoa totalmente madura, e não é, gente. E a gente aprende maturidade também, é isso, nas caídas, nas quedas. Adolescente é um pouco disruptivo e tá tudo bem também, assim, a gente tem que lidar com isso, que uma hora ele odeia a gente e tá tudo bem também, né, assim, a Thaís diz que gosta de adolescentes, eu adoro isso, eu falo, me odeia, eu falo, graças a Deus, a gente fez tudo certo. Eu adoro mesmo. Fez tudo certo, ele odeia o pai ali com 16 anos. Sem romantizar. Eu gosto daquele momento da vida, eu acho um momento tão incrível, de uma transição, assim, tão bacana na vida, o que a gente sei, eu falo porque eu, apesar de sofrer muito, né, a adolescência, ela é de tanta descoberta fantástica de você consigo mesmo, então acho que é isso que me apaixona, assim. Sim. E por ter essa fase tão intensa, também é uma fase que é possível desses transtornos aparecerem, porque, gente, é intenso demais, então, assim, é tanto interesse, o que eu disse dos sintomas da depressão?
é um humor irritado ou um humor depressivo, né, uma tristeza, uma coisa. Vamos lembrar, nós, das nossas adolescências, era uma vai e vem de humores, assim, muito grande. Essa questão de perder interesse, um adolescente que tem tudo, gente, tem uma hora que ele não quer nada. Então, e aí a gente precisa voltar naquele outro critério, né, que é o critério da gravidade, porque senão a gente acha que todo adolescente está deprimido também. Também, verdade. E a gente precisa ter isso, assim, ele mudou um padrão, e é uma época que muda, né? Então, ele é uma época... A gente tem que entender, e aí precisamos ouvir muitos adolescentes, assim, como que está sendo para você? Está trazendo prejuízo, sofrimento, intensidade? Mas, porque já tem intensidade, já tem sofrimento na adolescência, não dá para passar por ela sem isso, né? Então, a gente precisa entender como adolescente o quanto que isso é incapacitante, porque senão a gente é isso. Todo adolescente é deprimido, ou todo adolescente agora também tem opositor. Gente, adolescência é para ser opositora. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, inclusive, com isso, né? Para a gente não patologizar essa fase da vida, mas também não deixar de ver, porque senão a gente entende assim, o adolescente está lá irritado, às vezes está sofrendo e a mãe, é só chatice da adolescência. É difícil demais. Então a gente às vezes precisa mesmo recorrer para entender se é um momento que é birra, é aborrecência, né? Não gosto de jeito nenhum desse termo, porque, gente, é um momento, se é sofrido por um pai de adolescente, para adolescente também, né? Então, assim, de trazer ele também não menosprezar. É muito difícil, entre não valorizar demais, entender que tudo é doença, e também não menosprezar. É como se isso fosse, banal, tá tudo certo, não desprezando um pouco o que está acontecendo, assim. Uma dica para quando a mãe vê o adolescente nessa fase bem irritada, para poder ajudar e não simplesmente falar, não, tá deprimido e pronto. Fazer a psicoterapia, que aí... Com certeza. Se a psicóloga vê, avaliar, não, realmente está com um quadro depressivo, vamos mandar para a psiquiatria para acompanhar ele, ou então não, é só a fase mesmo, vamos conversar, vamos ressignificar tudo isso. É porque a psicoterapia não tem isso, né? Assim, a psicoterapia é para ajudar a passar por essa fase. A gente não precisa ter um diagnóstico para ir, né? Às vezes, assim, você vai, eu vim aqui no médico primeiro, para depois ir no psicólogo. Gente, não, a psicologia eu tô sofrendo, é um sofrimento que, assim, que a vida é sofrida, né? É um sofrimento que é incapacitante, que é um diagnóstico. Não é, mas a terapia pode te ajudar muito a passar por essa fase, a tomar decisões melhores, até este lugar de segurança, né? Nós estamos falando na fase da adolescência, mas adultos também, até esse lugar de segurança em que é possível dizer coisas, né? Que a gente não consegue dizer para um parente, para um amigo, para o familiar, para a mãe, né? Então, assim, realmente a terapia, né, podia ser até mais possível para todos, a gente sabe, né, que todo mundo tem acesso, mas, assim, ela é tão importante nessa fase para o adolescente dar conta de passar por esse momento, e é um profissional que vai avaliar, olha, estou entendendo que isso aqui está fora, né, do que é saudável, estou vendo que vamos precisar de ajuda, né, vamos conversar, e é sempre isso, assim, né, os adolescentes, eu até vejo que os adolescentes chegam mais vindo da psicoterapia, sabe, assim, geralmente eles estão ali, eles pediram, às vezes eles mesmos pediram, e aí, quando eles chegam na psiquiatria, às vezes eles já passaram mesmo por esse, pelo menos os adolescentes que vêm, assim, de forma particular, né, assim, no SUS, às vezes precisa passar primeiro pelo médico, para o médico indicar a psicologia. O inverso, né? Inverso, que não é, né, assim, que é isso, meio patológico, né, assim, só se você tiver, e aí tem que pôr um CID, senão não consegue, psicologia, né, então uma coisa que... Esse é um negócio complicado, né, porque, assim, a psicologia, ela é um catalisador, ela é uma caixinha de ferramentas para lidar com as coisas, ela está, sim, ligada, é importante, fundamental, no processo de cura, né, de um transtorno, mas ela não é só desse lugar. Exatamente. Você pode estar bem, sem ter nenhum diagnóstico de transtorno, né? Essa palavra bem nem foi bem colocada. A palavra bem não foi bem colocada. Sim. Você pode não estar acometido a um transtorno. Mas está sofrendo, né? Fazer a terapia, porque, gente, isso que é a sensação mais gostosa. Ela é um catalisador de desenvolvimento.
Sim. Se desenvolver em X tempo. Com a terapia, você encurta aquele tempo e enriquece de uma maneira, né? Sim. Esse negócio do SUS aí, vou até anotar aqui para a gente depois trocar uma ideia, porque isso não é legal. Muitas vezes precisa desse aval para ir para psicoterapia, né? Assim, a não ser quando foi uma coisa, mas no geral precisa desse encaminhamento em serviços, assim, que é uma coisa, até mesmo em planos de saúde também falando, assim, muitas vezes. Sim, não é só uma questão do SUS, não, para você conseguir o atendimento. Da psicoterapia precisa passar pelo profissional, e geralmente tem que ser o psiquiatra, né? Não pode nem ser assim, tipo, o clínico me atendeu e eu fui para uma outra coisa e passou, não, precisa ir para o psiquiatra avaliar se precisa encaminhar para psicoterapia, né? Assim, é uma coisa que acaba travando, né? Assim, travando, que às vezes demora muito para conseguir essa consulta, né? E já podia estar na terapia, então são caminhos que a gente tem que contestar, né? Porque acaba dificultando o usuário dos serviços de conseguir esses acessos, né? E aí uma depressão vai prolongando, ou vai gerando um processo depressivo, que às vezes nem era, né? Porque o tempo foi passando aí e não teve acesso à psicoterapia. E aí cai num negócio que está totalmente na contramão de falar de saúde, que é manutenção de bons hábitos, manutenção de práticas preventivas. Vai na contramão, né? Completamente. Exatamente. Então, assim, são entraves que a gente precisa lidar e a gente vai colocando ali, às vezes, né, para fazer, mas que vão atrapalhando, né, esse processo aí que podia ser muito mais fluido, né, podia ser muito mais de autodescoberta, aí quando chega já está num processo de depressivo, né, porque as coisas não vão sendo trabalhadas de uma forma adequada. Perfeito, maravilhoso. Eu quero agora entrar um pouquinho em outro assunto, que é quando é a depressão grave, com sintomas psicóticos. Como que você trata esse paciente? Então, a gente precisa ficar muito... assim, primeiro, né, voltando assim, o que são os sintomas psicóticos, porque a gente, né, não sei se todo mundo tem uma ciência, que primeiro, né, a depressão, realmente, né, a gente fala leve, moderada e grave, grave com ou grave sem sintomas psicóticos, né. Os sintomas psicóticos, assim, rapidamente, não vou nem... Mas a gente entende que é uma quebra com a realidade. Em algum momento, você tem uma percepção da realidade diferente da percepção que a maioria das pessoas vê, né? Então, a gente fala de sintomas que são psicóticos, que eles vão ser mais floridos, por exemplo, delírios e alucinações. Rapidamente, a alucinação é uma alteração dos sentidos, então pode ter alucinação auditiva, alucinação visual, tátil, até olfativa. E algumas são diagnósticos muito mais clínicos. Então, por exemplo, um tumor ou uma epilepsia, pode dar uma alteração sensorial e a pessoa ter uma sensação de cheiro podre ou alguma coisa assim. E não é por uma questão psiquiátrica, é por uma questão clínica. Ou um tumor no nervo olfativo, a pessoa pode ter uma alteração sensorial, um cheiro ruim, e é uma questão clínica. Então, assim, o sintoma psicótico não ocorre exclusivamente num contexto psiquiátrico. Ele pode ocorrer num contexto clínico. Um uso de substâncias. A pessoa pode ter alucinação visual. E depois que ela deixa de usar a substância, a alucinação se altera. E aí, então, a alucinação é isso, uma alteração sensorial, que nem sempre é uma questão psiquiátrica. E o delírio, que é como se fosse uma historinha que se cria, geralmente a partir de uma alucinação. Então, aquela história persecutória, eu sou uma pessoa grandiosa, ou uma questão mais, né, que se coloca para baixo também, é alguma historinha. Também pode acontecer em outros contextos clínicos, que aí vale a pena realmente esse caso, eu acho que é algo que precisa ser investigado pelo profissional, para a gente, inclusive, fazer esse diagnóstico diferencial se não estamos frente a alguma questão clínica mais impactante, que, às vezes, o tratamento não é psiquiátrico, tem que encaminhar, tem que, né, direcionar ali. Por exemplo, idosinhos hospitalizados podem ficar delirando, e é por uma questão orgânica, às vezes está faltando, está com uma infecção, e ele não é psiquiátrico, tem que ir para a clínica, tem que ir para, né, um serviço médico mesmo, não para o psiquiatra. E aí nós temos também algumas características
psicóticas, que eu tô falando essa coisa um pouco mais grandiosa, que é meio florida, todo mundo percebe, mas uma certa, tem alguns níveis, não é apatia, mas um embotamento afetivo, que pode estar dentro de um contexto psicótico também, assim, de uma coisa, perdeu completamente a energia vital que despersonalizou ele da vida, né? Ele não tá mais ali no contexto da realidade, assim. Então, tem várias alterações psicóticas. Na depressão, a gente pode ter essas alterações, geralmente, né? São alucinações que a pessoa vai falar, né? No contexto da depressão grave, vão ser alucinações, aí a gente até vai ter que diferenciar se essa pessoa, essa alteração sensorial é uma questão do contexto depressivo, se não é outra doença, se nós não estamos frente a uma sintoma psicótico, uma esquizofrenia que abriu com um quadro mais de humor rebaixado, então precisa fazer esse diagnóstico diferencial. Mas sim, eu falo assim, a depressão, vamos lembrar, por exemplo, do transtorno bipolar, que é uma questão de humor também, que é uma alteração que a pessoa oscila tanto para cima, com um nível de energia tanto para cima, que é a mania, quanto para baixo, que é o episódio depressivo. Então, se você vai descendo, vai para baixo, para baixo, para baixo, em algum momento você pode dar uma quebra com a realidade também. Não é só para cima que se quebra, a gente pode se quebrar um pouquinho com a realidade também e ter essas alterações sensoriais. Então, no processo depressivo, a gente tem algumas diferenças da esquizofrenia. Por exemplo, a alucinação, geralmente, ela é compatível com o humor. O que é isso que eu estou falando? Por exemplo, a pessoa está tão deprimida, se sentindo tão péssima, ela é horrível, ela está se sentindo, e ela começa a escutar uma voz que é você não vale nada, que é condizente com o que ela já pensa sobre ela, né? Porque, no fim, é isso, né? A alteração eu penso que eu quebrei com a realidade, mas é o meu cérebro produzindo aquilo ali. Então, ele é meio compatível com o que eu estou pensando. Esse tratamento, ele é mais grave, né? Ele, com certeza, porque a depressão nem sempre vai exigir uma questão medicamentosa, né? Depressões leves, às vezes, o primeiro tratamento e o tratamento de primeira linha, né, que a gente fala, é a terapia, junto com hábitos de vida, né, exercício físico, alimentação. Mas nas depressões graves, a gente exige o tratamento medicamentoso, muito provavelmente ali, né, como primeira linha. Tem outros tratamentos também, mas, assim, o tratamento medicamentoso, no geral, é a primeira linha de tratamento para esse paciente, a não ser que ele tenha algumas outras questões que a gente vai ter que ir para os outros tipos de tratamento. E aí, no geral, além do tratamento com o antidepressivo, né, a gente não gosta muito desse nome, porque os remédios servem para muitas coisas, a gente, às vezes, vai precisar colocar, dependendo da gravidade, às vezes um remédio que vai ajudar nesses sintomas psicóticos, que a gente também não gosta de dizer, mas são antipsicóticos. Não gosto não de dizer este nome, porque servem para múltiplas coisas, né? Então, se fala assim, eu passei um remédio, um antipsicótico, a pessoa, mas eu não sou psicótica, não tenho esquizofrenia, tá lá na bula, mas é porque eles servem para múltiplas coisas, né? Então, às vezes a gente prefere usar inibidor seletivo de recaptação de serotonina, né? Antagonistas dopaminérgicos, a gente prefere esses termos, mas para o público entender, né? Às vezes, além do antidepressivo, a gente vai precisar usar outro remédio se isso for um fator. Mas diz muito de gravidade e diz muito para a gente tomar cuidado se a gente não está à frente, inclusive, a um transtorno bipolar. Porque o transtorno bipolar é esse, tem essa fase da mania, o clássico, né, o tipo 1, e tem uma que é essa euforia, né, essa euforia ou, eu gosto de falar, aumento de energia. Então, a fase depressiva é uma diminuição e a fase de mania é um aumento. Nem sempre a pessoa fica eufórica, ela pode ficar irritadíssima, agressiva, nem sempre a felicidade, o aumento de energia se traduz em felicidade. E aí, quando eu falo dessa coisa que é tão grave, uma depressão tão grave, me chama muito a atenção se eu não estou frente a um quadro de transtorno bipolar num episódio depressivo. Aí a gente fica observando mais de perto, porque já indica uma certa gravidade, uma depressão muito grave, nos abre o olho para um episódio, uma possibilidade dessa pessoa em algum momento fazer ou um quadro de mania, ou um quadro de depressão, de hipomania, que às vezes a gente é uma mania mais branda, que não tem aquela coisa que se percebe tanto, mas a gente fica mais de olho, então. E o tratamento é diferente e é realmente, assim, provavelmente vamos dar medicação ou algum outro tratamento, o recurso da psicoterapia sozinho não vai ser possível, mas continuamos, né, com ele, é junto, né, tudo é junto ali no nosso melhor dos mundos, né.
E quando a alucinação, ela é algo grandioso, eu sou uma escritora muito famosa, eu sou dono de uma empresa que é multimilionária, isso é que ela realmente acredita sobre ela ou não? Então, no geral, no contexto depressivo, quando a gente está falando de depressão, no geral, a alucinação segue o humor. Então, assim, na depressão que ela tem, geralmente, é uma alucinação que fala coisas ruins, porque o sentimento dela, né, muito da depressão é esse, do não valho nada, não sirvo para nada, no geral diz coisas ruins. Esse tipo de alucinação acontece muito no contexto, você falou delírio, né, mas é só para contextualizar que geralmente o delírio vem através de uma alucinação. Acontece num contexto quando o meu humor vai elevando. Então, eu estou lá, lá em cima, me sentindo eufórico, maravilhoso, que é a fase da mania. O que é a mania? Vamos pensar. É o contrário da depressão no sentido de não ser felicidade, mas pensa da energia da depressão. Estou com baixa de energia na depressão, estou com alta de energia no transtorno bipolar. Aí eu vou subindo, aí eu vou me sentindo bem, às vezes pode ser irritado, tá, gente? Nem sempre é bem feliz, mas eu vou sentindo, a minha energia vai aumentando, eu dou uma quebrada também. E aí eu começo a fazer isso, assim, a ter essa alteração que você está falando, que é uma alteração delirante. Então eu começo a criar uma historinha a partir da minha... Geralmente começa com uma alucinação auditiva, tipo, maravilhoso, tal, e eu crio uma historinha a partir disso. Nem sempre precisa vir junto, mas sim. O delírio, o que caracteriza um delírio? Uma crença inabalável. Então, não adianta você falar para ele, você não é tão maravilhoso assim, não. Você não é tão poderoso assim, não. Porque é uma crença inabalável. Porque se tiver o titubear, será mesmo que vamos falar um delírio muito comum, que é um delírio persecutório, né? Que a pessoa, meus vizinhos ficam falando mal de mim. É um delírio difícil da gente saber se é verdade ou não, porque pode ser que o vizinho está falando. Será que o vizinho está falando mal mesmo? Não sei, mas eu acho. Eu acho, já diz que talvez não seja um delírio franco ali, mais uma sensação. Mas o delírio, você deu esse exemplo da escritora, eu sou uma escritora maravilhosa, poderosa, e nananana. Não adianta falar para ele, mas cadê seus livros? Ele vai arrumar uma outra questão, ele vai explicar de uma outra maneira, porque ele acredita. Então, uma boa coisa não é muito confrontar essa pessoa, né? A gente até tenta conversar, se não chegou nesse nível, mas assim, uma pessoa que tem uma crença, porque a ideia do delírio é uma crença inabalável em alguma coisa, que não adianta dar dados de realidade, né? Às vezes na psicoterapia a gente trabalha com os dados de realidade, mas não adianta, ele não modifica, essa crença não é modificável. Então, ele acredita, assim como seria a mesma coisa de eu dizer para você, não, Bruna, mas não, você não é da psicologia, não. Você nem faz, tem um curso, você não fez. Ele é a mesma coisa, você fala assim, gente, mas porque é a mesma crença que eu, Danusa, tenho, que eu tô aqui contando isso tudo para vocês. Não adianta você falar que não. A pessoa vai falar, então você falsificou os documentos porque não tá meu nome lá. Ela vai explicar para ela de outra maneira, porque ela acredita, né? Então, não é um bom... Mas na depressão, geralmente não é essa crença vitoriosa. É uma crença mais condizente com o humor, do tipo, eu não valho nada. Tem delírios tão impactantes que a pessoa sente como se ela estivesse apodrecendo. E é muito, né? Ela tá lá com o humor lá para baixo, né? E tal, e ela sente, eu acho que eu sou um cadáver, meu corpo tá apodrecendo, e é compatível, né? O humor vai descendo e a pessoa vai tendo crenças que ela nem tá viva mais, de tanto que aquilo ali faz. E aí realmente é um quadro muito mais grave, realmente, que às vezes os antipsicóticos vão ser quase que o carro-chefe ali. E precisa, inclusive, fazer diagnósticos diferenciais com outros transtornos mentais mais graves, porque a coisa foi degringolando. Como na saúde mental nós não temos um marcador, né? Não tem o exame de, você tem diabetes ou colesterol alto? Não tem esse exame. A gente vai vendo, e às vezes começa com uma coisa mais de humor, e depois você vai vendo que a coisa vai aumentando, não vai respondendo ao tratamento que você propõe, não vai fazendo, e aí a gente vai vendo outros transtornos aparecendo. Então, pode ser um transtorno de personalidade, não é a parte do delírio, mas assim, nesse delírio a gente pode pensar em transtornos psicóticos, né, mesmo,
ou, às vezes, essa depressão que não melhora, a pessoa sempre fala de depressão, depressão, tristeza, 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 e às vezes o que ela está dizendo é uma sensação de vazio, de angústia, de coisa que às vezes está dentro de um transtorno de personalidade também. Então, o acompanhamento longitudinal, essa discussão entre profissional da psiquiatria com profissional da psicologia para ir vendo o que você percebe nas suas sessões, que às vezes vocês veem muito mais frequentes pacientes, fala assim, nossa, ele chega aqui de um jeito num dia, no outro chega de outro, no outro chega de outro. A gente fala, nossa, que diferente, né? E aí é um quebra-cabeçazinho que a gente vai montando quando o caso vai ficando meio complexo, até para a gente ver, olha, mas então talvez não seja o que eu estou pensando, assim. E é muito importante para a gente ir juntando essas pecinhas do que vão sendo trazidas pelo paciente, né? E às vezes vem um familiar, fala uma outra coisa, né? Que quando o paciente permite, a gente vai juntando esse quebra-cabeças. Maravilhoso. E no que tange, você já entrou aí um pouquinho no tratamento, né? Uma coisa que eu fico pensando é na importância que vai também muito na contramão até do nosso estilo de vida. O tanto que as coisas têm que ter paciência e demora tempo. Exatamente, né? E às vezes a gente sente, a gente até estava conversando outro dia na sala de aula, assim, né, muito rapidamente, durante a aula mesmo, que até os profissionais ficam um pouco ansiosos para dar, às vezes, alguma solução ou diagnóstico, porque se sentem pressionados e porque a celeridade da vida, às vezes, nos acomete, nos engole, né? Exatamente. E aí as pessoas querem assim, me fala quando é que eu vou melhorar? O que eu tenho que fazer, né? Eu estava conversando com uma psicóloga, a gente trocando de pacientes, falam assim, o que eu tenho que fazer? Eu já estou fazendo atividade física, eu já estou fazendo isso, eu já estou fazendo... Cadê minha melhora, né? E é isso, né, gente? O adoecimento, no geral, não começou de um dia para a noite. A pessoa vem com um adoecimento, então a gente tem que lembrar isso para ela. A melhora também não é. Então, a terapia não é milagrosa, vocês não têm 7 passos para melhorar, né, gente? Isso não funciona na maioria. Não funciona, 7 passos para ser feliz. Não temos essa coisa, nem queremos, né? Não é o que a gente... Se pudéssemos, né? Qualquer pessoa... às vezes a gente queria, né? Então, assim, mas não é isso que a gente vem, a gente não promete nada de 7 passos. Venha comigo que eu resolvo seus problemas. Não temos isso, né? E aí, a medicação, geralmente, a gente vai falar assim, olha, no geral, a gente fala, olha, vai demorar para fazer efeito, eles vão demorar aí, a gente fala de 2 a 6 semanas, para ter esse platôzinho do efeito, que é esse efeito máximo, assim. Então, o paciente tem que ter essa paciência. É claro que alguns sintomas vão melhorando primeiro, tem sintomas que a gente fala que são mais residuais, que vão demorar. Alguns sintomas melhoram, outros não. Então, por exemplo, a gente vai conviver com eles, né? Vai aprender a administrar e a conviver mais do que sanar, efetivamente. Exatamente. A gente fala, por exemplo, sintomas residuais muito comuns são cognitivos. Inclusive, tem substâncias hoje, assim, medicamentos que já prometem uma melhora cognitiva, porque era uma coisa que incomodava. Então, o paciente fala assim, não, eu até melhorei, estou até com mais energia, mas a minha cabeça não é mais a mesma. Eu não tenho aquele raciocínio que eu tinha. Temos hoje algumas medicações que ajudam um pouco mais, mas é isso também, né? O seu cérebro, né, gente, passou por isso, né? As pessoas às vezes falam, depressão é coisa da minha cabeça. Gente, mas a cabeça não dá para tirar ela e ficar sem, né? É o seu cérebro ali que adoece, né? Não é uma coisa transcendental, não, é o seu cérebro que só controla todo o resto do seu corpo. Então, assim, isso, ele só faz isso. Tem transplante de tudo, cérebro não tem, né? De tudo não, mas assim, temos transplante de vários órgãos. De cérebro não temos. Então, assim, ele é uma parte importante. Então, várias funções vão sendo afetadas com isso, né? Assim, então, às vezes, realmente, assim, a sua cabeça e junta todas as outras coisas que você vai vivendo, não dá para separar, né? Então, e é isso, demora, é um processo de adoecimento, é uma coisa, às vezes a gente tem que refazer a nossa vida, como você falou, né, Thaís, o nosso modelo de vida, às vezes não é funcional para você, ali não era funcional para ninguém, né, mas quando você quebrou, deprimiu, ficou triste ali, e aquilo ali impactou, você tem que repensar, você vai voltar para o mesmo ambiente de trabalho, que foi um fator de adoecimento, ou para aquele mesmo estilo de vida de trabalhar 15 horas por dia, que foi um contribuidor aqui, às vezes você tem que fazer escolhas, então a falta de atividade física, a falta de tempo para isso, aquela rotina
super estressante, às vezes a pessoa não vai ter, então ela vai ter que refazer tudo isso para conseguir achar um caminho que faça sentido né, e garanta uma saúde mental ali, não sei se total, mas pelo menos mais saudável, né, de alguma forma, né? Eu brinco muito que há duas coisas assim que eu acho que é importante falar, assim, que tem a ver com isso. Primeiro, quando a gente fala em reconstruir, às vezes é reconstruir uma pancada de vezes. Eu brinco que assim, é reconstruir até que ache o lugar. Exatamente. Você não pode pensar, isso eu vou falar assim, no meu ponto de vista, tá? Mas categoricamente, não pense em um final, em um tempo que você vai determinar, em uma quantidade de tentativas que você vai conseguir determinar. Que você pode gerar uma frustração ainda maior ainda, porque você está com certeza recuperar, que vem com frustração, né? Todas essas, a depressão, ela tem muita cometida, né? De frustração. Sim, e de aí, culpa, né? E aí você vai na tentativa, porque você vai precisar. Se você quiser sair daquela condição, quiser administrar, conviver de uma maneira funcional, esquece. Tem que relaxar, eu brinco assim, né? E ir fazendo, fez, não deu? Mede, faz esquemas, né? Mede, olha, isso aqui não deu, vou mudar isso aqui, deixa eu sentir. Aí faz um tempinho, não deu de novo. Exatamente. Assim. Não tem a receita de bolo. E quem vende isso, gente, sorry, mas está vendendo errado. Tem um caminho, né? Tem um caminho para a gente, que a gente vai oferecendo, mas às vezes o caminho é isso, tem que mudar a rota. A gente falou assim, olha, vamos seguir esse caminhozinho, assim. Eu fico brincando que a agente profissional de saúde mental é aquela estradinha de tijolos amarelos do Mágico de Oz. A gente vai, assim, você pode não ir pela estradinha de tijolos amarelos, talvez você chegue, não vou dizer que nós somos o único caminho possível, mas é mais fácil. E às vezes você tem que ir virando, às vezes tem uns percalços, tem que andar, e o paciente às vezes pensa assim, eu não vou na medicação porque é uma muleta. Eu falo, não, é uma estradinha, viu? Se você sentar na estradinha, você continua no mesmo lugar, inclusive. Você pode pegar o remédio, sentar na estradinha, continua no mesmo lugar. É uma estradinha que ajuda, que direciona, que às vezes o caminho fica mais fácil, às vezes é necessário, porque senão o paciente vai ficar lá parado e não vai conseguir andar de maneira alguma, mas é uma estradinha que nós vamos juntos, assim. Então, tem a estradinha que a gente vai colocando ali um caminho, que a gente vai imaginando que é o possível, mas às vezes tem que mudar a rota, tem que virar para lá, tem que mudar o que estava pensando, tem um monte de coisas no entrave desse caminho, que também não é um caminho livre, aparece um monte de coisas para você ter que lidar no meio deste caminho. Então, assim, não tem a receita e não tem muleta, não é a muleta, ainda que de vez em quando a gente precisa de muleta mesmo, eu não estou conseguindo andar, né, às vezes é isso, mas é uma coisa que vai oferecendo uma trilha, mas não é garantia, né, e não é caminho certeiro, mas geralmente é melhor do que de onde você está, né. Falando de remédio aqui, né, acho que a gente primeiro podia começar a trocar, né, a gente que eu falo, não nossos profissionais, mas talvez do senso comum, em vez de muleta, uma prótese, porque às vezes você vai precisar. Exatamente. Às vezes, e que a gente tem que entender, o que está sendo tão maravilhoso depois, principalmente que a tecnologia avançou, aí a neurociência deu um salto fenomenal, né? Fenomenal. E aí a psicologia e a medicina começaram a se encontrar num outro lugar, que eu acho que a gente estava buscando, as duas, né, linhas científicas estavam buscando isso, mas não estavam achando ali no meio da conversa fluir, e agora está fluindo tão bem, né? Sim. E aí, falando de remédio, queria que você falasse sobre isso. Sim. Existem momentos da depressão ou pessoas que vão precisar tomar remédio para a vida inteira, por exemplo? Pois é. Então, assim, o medicamento não é nem um demônio, mas também não é um salvador que vai ser tudo isso. Não é todo mundo que vai se beneficiar, ele não faz tudo sozinho. Porque também a gente sai de uma coisa que a pessoa não quer de jeito, tem gente que não quer, e eu acho que talvez hoje sejam menos, as pessoas estão mais assim, para dizer assim, eu preciso, porque a hora que começar vai ser tudo na minha vida, eu vou ficar ótima, vou animar, vou fazer. Gente, assim,
O que o remédio faz, basicamente? Primeiro que ele não é pílula mágica. Ele vai lá, eu gosto de explicar isso assim, o remédio vai lá no seu cérebro, porque primeiro que ele não é nem a substância. Ele é um remédio que é a serotonina, a dopamina. Não. Ele é um remédio que vai lá, mais ou menos a curto prazo, ele vai lá no seu cérebro e meio que ele aperta o botão para o seu cérebro produzir a dopamina. Ou ele desaperta um botão que impedia que ele produzisse, ele tira uma coisinha lá e aumenta, mas é o seu cérebro que produz. Então, primeiro, gente, não tem nada mágico, tá? Então, não é que vai tornar as pessoas inteligentérrimas, vai fazer as pessoas ficarem animadas, felizes. Não temos também. E não é nada também que é um demônio, que é uma coisa horrível, que vai mudar minha personalidade, que eu tô... Se eu optei por tomar o remédio porque eu sou incapaz, também não é nada disso. Porque às vezes o seu cérebro não está produzindo aquela substância na quantidade adequada, no lugar certo, ou do jeito adequado, e é isso. Vai fazer isso mais ou menos regular para o normal. Não tem supra que não, e nós viramos, né, pessoas, mulheres e homens maravilhas também não. Não temos, né? Então, esse é o ponto. Na depressão, depressões moderadas e graves, no geral, vão indicar um tratamento medicamentoso. As leves, a primeira indicação de primeira linha de tratamento é o processo terapêutico mesmo, né? O problema é que às vezes ele não é acessível, né? O que é muito difícil para a gente, como a gente estava comentando. Mas em tese é isso. E aí a gente fala que tem um tempo, gente, a primeiro episódio depressivo tem um tempo que a gente usa a medicação durante algum tempo. Então, a gente tem uma fase aguda de tratamento, que é esse que até o efeito do remédio fazer. Depois nós temos uma fase de manutenção. Depois que a pessoa melhora, ela ainda precisa usar o remédio por um tempo ali. Então, às vezes, 1 ano e pouquinho, essa pessoa ainda vai precisar usar essa medicação depois da melhora. E aí, num primeiro episódio depressivo, que não foi tão grave, que não tiveram sintomas, por exemplo, psicóticos, que não foi uma coisa com uma depressão tão assim, é possível da gente fazer um processo de desmame da medicação, controlado, observando que a pessoa fique sem a medicação. Depois de algumas recaídas, então se a pessoa tomou, recaiu, e aí fez um novo tratamento, né, parou o tratamento, depois de 1 ano, 2 anos, ela recaiu de novo, teve um novo episódio depressivo, a gente usou de novo. A gente fala que múltiplas recaídas vão diminuindo a chance que essa pessoa fique bem. No geral, depois da 2ª ou 3ª vez de recaída de sintomas, ou que são sintomas extremamente graves, a nossa indicação hoje, né, talvez amanhã surja alguma coisa, um estudo novo, um tratamento, é que a pessoa use a medicação para o resto da vida, ou, né, durante o tempo que a gente está ali imaginando, porque a chance de novos episódios de remissão e recaída aumenta muito, e a cada processo depressivo é mais difícil um pouco o tratamento, a pessoa vai se frustrando, ela vai ficando... Então, assim, nas primeiras vezes, se não for episódio, nós podemos que a pessoa pare de usar. Isso a gente está falando para depressão. Algumas outras condições, transtorno bipolar, esquizofrenia, no geral, o tratamento medicamentoso a longo prazo é a regra. Mas no episódio depressivo, num primeiro momento, que a gente inclusive viu, a pessoa mudou de vida, foi para terapia, mudou hábitos alimentares, mudou hábitos de vida, começou a fazer atividade física, fez toda uma mudança e readequação, às vezes é muito possível que ela consiga ficar sem a medicação e fique bem. Em outros, se ela ficar tendo episódios, né, recaindo várias vezes, às vezes é mais seguro que ela mantenha, porque a chance de acontecer novamente é grave, às vezes em doses menores, mas às vezes ela vai precisar ficar com essa medicação aí por um tempo indeterminado. Hoje, né, a gente tem como indeterminado, assim, a gente não sabe, é a nossa orientação. Mas é isso, depende de cada episódio, de cada questão. E aí, uma coisa que eu sempre discuto com os meus pacientes, como é que tá para você? Porque às vezes eu faço toda uma proposta, olha, em janeiro, sei lá, adolescentes, novembro nós vamos tirar. Aí a pessoa fala, eu tô no Enem, eu não quero tirar o remédio agora, não. Eu não tô nesse momento bom, não. E aí a gente espera, gente, a gente fala, às vezes a pessoa, olha, eu tô separando, eu tô mudando de emprego, não quero. E é sempre muito importante que a gente faça essa discussão. Está, assim, e não é uma coisa que eu, Danusa, falo isso, não. Estão, né, tem literatura que fala isso, que essa discussão é compartilhada com o paciente. Às vezes conversa com a psicóloga, fala, o que você acha, né? Porque já temos aí, a pessoa está estável, mas eu não estou vendo, ela está passando, ela trouxe isso. Talvez não é o momento, a gente aguarda um pouquinho, a gente sempre tem que fazer isso de modo
compartilhado, não é regra, deu 1 ano, agora eu quero parar, tem que parar, não. E o que a gente tem é de uma certa segurança da medicação usada aí a longo prazo, mas se for possível, num primeiro episódio, o ideal é mesmo que a gente faça esse desmame da medicação, conversando com o paciente. Então, quando ele chega a primeira vez, eu explico tudo, nós vamos conversar, vamos ver a sua resposta, e pode ser que você consiga mesmo, né? E a gente vai fazer essa tentativa daqui tanto tempo, assim, já colocar isso para ele ter uma perspectiva de tratamento também. Maravilha. O Bu vai puxar aí? Eu quero agora mudar um pouquinho também de novo, para falar das pessoas que convivem com pessoas que têm o transtorno depressivo. Porque às vezes elas querem ser o bote de salva-vida, quer salvar e quer tirar daquele momento, e acaba que elas começam a passar por uma fase difícil de tristeza e podendo gravar com a depressão também. Isso. O que elas podem fazer e o que elas podem evitar? Isso. A gente hoje tem falado cada vez mais das síndromes do cuidador, né? Sim. Porque, assim, na depressão, às vezes, não necessita desse cuidador ali do lado, mas, assim, às vezes entra também, né? Então, assim, primeiro, né, entender, eu acho que é sempre importante, assim, se for possível, chamar essa família, explicar para ela, fazer uma psicoeducação. O que é depressão? Depressão tem isso, tem aquilo outro. Às vezes no início é difícil essa coisa da energia, não vai ter essa motivação, não vai querer estar em muita coisa. Então, entender, e essa pessoa, eu acredito muito, quando as pessoas, os familiares sabem o que está acontecendo, é mais fácil. É claro que o paciente, né, no adulto, ele tem que autorizar essa entrevista com a família, né, pela questão do sigilo, mas sempre que o paciente autoriza e ele diz que está tendo embates ali com a família, eu chamo para a gente conversar, explicar um pouquinho, por exemplo, na depressão muito comum, ou às vezes no uso da medicação, por exemplo, diminuir a libido na mulher. E a medicação pode causar, a gente hoje tem alguns remédios melhores nesse quesito, mas no homem também pode acontecer, tá? Problemas de disfunção sexual. Se isso está trazendo uma questão no relacionamento, às vezes eu falo, vamos trazer seu companheira, essa pessoa, para a gente conversar, para eu explicar, para eu dizer que e como que é a previsão do tratamento, se você autorizar e tal, para a gente conversar sobre isso. Então, trazer isso, explicar é muito importante. E aí você trouxe, né, assim, a pessoa como bote salva-vidas da outra, né, gente? No geral, nós não precisamos dessa pessoa para nos salvar. Nós, profissionais de saúde, nem achamos que nós somos salvadores de ninguém. A gente é um apoio ali, uma coisa, mas a ideia não é essa, e não depende, né? Eu acho que as pessoas levam tudo muito num lado pessoal. Nós estamos falando das crianças e adolescentes. Os pais, onde eu falhei, que esse meu filho tem tudo, então, assim, não vamos nem cair na ideia de jogar na cara do adolescente. Você tem tudo porque você está deprimido, porque não é sobre isso, né, gente? Nós estamos falando. Tem fatores que são genéticos, emocionais, ambientais, e tem fatores que é isso, o cérebro do adolescente não está produzindo bem os hormônios ali, também. Então, assim, não vamos nessa culpabilização excessiva dos pais, onde foi que eu errei, mas também não vamos nos colocar ali, né, tipo, isso é preguiça, isso é bobagem, você não faz o que você quer, você também não ajuda, você também não melhora, você também não faz o que tem que fazer, você também podia parar de se sentir isso, né? Então, não vamos nem para um extremo nem para o outro. Gente, é uma questão... Eu sempre coloco assim, claro que você pode, vamos sair sim, eu acho que vai ser bom fazer essa atividade, nananana. Mas os pais chegam muito assim, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para o meu filho? E aí eu falo assim, pergunta para ele. Às vezes só o estar presente já é suficiente, sem aquela coisa assim, isso aqui, vou ficar aqui com você tá aqui vendo um filme, então eu vou sentar aqui perto de você, vou ler meu livro, você tá aí fazendo isso aí, eu vou ler meu livro. Gente, a presença já é muito. Então não precisa assim, de se colocar, tipo, eu vou escutar você. Gente, primeiro que nem sempre a gente dá conta de escutar as pessoas, né? Essas campanhas, às vezes, né, que tem no Setembro Amarelo, as pessoas, eu estou aberta. Gente, é muito difícil escutar certas coisas. Não vamos nos colocar como se a gente tivesse essa capacidade, se a gente não tem uma formação específica, porque é muito difícil. Né, eu vejo com os residentes, com os acadêmicos, é muito difícil, que não tem nessa expertise, é muito difícil escutar.
Porque também a gente não pode falar qualquer coisa. Então, às vezes só estar presente ali, não querer que a pessoa fale. Ai, mas meu filho não sabe, não me fala o que ele está sentindo. Eu acho que ele não sabe o que ele está sentindo. Inclusive, né, vocês na psicologia, é a gente tentar entender o que ele está sentindo, mas é difícil pra caramba. Sim. E às vezes não consegue saber e depois não consegue verbalizar. Exatamente. Nós adultos aqui, às vezes, você sabe exatamente o que você está sentindo, não sabemos. Então, assim, primeiro é desangustiar que você é salvador. Você não tem que salvar ninguém, você vai oferecer apoio, os pais, claro, estão oferecendo. Eu imagino, assim, quando vocês estão atendendo, às vezes eu converso com alguns psicólogos que falam assim, o pai do fulano está lá cobrando. Quando é que ele vai melhorar? Quero o dia, e me cobram também. Quando é que fulano vai melhorar? Que não está melhorando, se aumentou o remédio, por quê? Essa cobrança que não ajuda, a gente não tem, como nós estamos falando, não tem receitinha de bolo, não, tá? Fulano está lidando, as pessoas estão lidando. Então, entender que é um processo, que vai demandar um tempo. Qual o tempo? O tempo da pessoa. Nós não temos essa receita, porque a gente não é feito disso, né? De demanda, checklist, quantas sessões, quantas coisas, quantos remédio durante o tempo. A gente faz uma programação, mas a programação vai ter que sendo refeita, assim como as coisas vai sendo refeita à medida que as pessoas vão trazendo coisas. Não tem receita de bolo. Então, o familiar desangustiar disso, desangustiar que a culpa é dele, ou que a outra pessoa não está fazendo, você pode estar presente e ir tentando escutar. Olha, vamos propor, não desistir da pessoa também, né? Vamos lá, vamos na academia, vamos lá, vamos fazendo. Mas às vezes estar presente e entender que naquele momento a pessoa não dá conta disso que você está colocando. Não adianta, a pessoa começou um tratamento, você fala para ela ir para o CrossFit. Gente, uma das coisas é que ela não tem energia. Como é que ela vai fazer? Então, assim, ouvindo, chamando, não desistindo, mas também não se sentindo, meu Deus, ela não topa nada do que eu estou propondo, assim. Então, escute também, observe, vamos sentindo como que a pessoa esteja presente, disponível, mas também não se... também eu estou lá, mas nada que eu proponho a pessoa topa. Também não se sentir também nem culpado, mas também nem ofendido quando a pessoa também não dá aquela resposta esperada. Porque é isso, a pessoa, no geral... As pessoas estão fazendo o melhor possível. E aí tem que entender esse processo. E quando, né, o paciente permite que os familiares participem, às vezes, né, de uma devolutiva com a gente, que a gente vai colocando isso, assim, para eles irem se familiarizando como é que o processo está quando tem uma permissão, que às vezes ajuda mesmo a tirar as angústias do paciente e dos familiares ali, né? Que eu sei que é difícil ver nosso ente querido sofrendo, mas assim, também a gente tem que entender que é uma questão dele também. Ainda que seja um filho menor de idade. Nós vamos ter que respeitar e ir tentando ir junto, assim como a gente, né? Não adianta ter a pressa do paciente não cumprir o que a gente tinha pedido. Às vezes nós vamos ter que propor de outra maneira, né? E contornando isso. Para encerrar, qual mensagem que você gostaria de deixar para quem está passando por esse momento difícil, que está com depressão? Então, eu acho que assim, a primeira coisa é entender que, olha, você se conhece. Se você está vendo que tá pesado, tá difícil, não tem nenhuma questão em buscar ajuda. Na verdade, isso é um sinal, inclusive, de elaboração, né? De cuidado consigo mesmo. Hoje em dia a gente está falando de uma era de cuidado, todo mundo fazendo atividade física, postando, mas assim, saúde mental não é uma coisa para se vender na rede, é para entender, olha, eu tô precisando de cuidado, eu tô precisando de ser frágil nesse momento, eu não tô dando conta daquela performance, a era da performance é uma coisa muito difícil, né? Se assumir enquanto... É até legal falar que faz terapia, mas falar que tá adoecido, que tá doente, que tá se sentindo um lixo, que não tem ânimo para tomar banho, é muito difícil de bancar isso. Então, assim, falar, olha, eu não tô bem, porque você sabe quando a gente não tá assim, eu não estou dando conta desse processo, então eu vou pedir ajuda, não tem nenhum problema nisso, né, assim, a gente tá aqui como profissional e ninguém vai julgar, né, não deu conta, tinha que dar e tal, pelo menos, né, os profissionais capacitados não vão colocar isso, né, para ele, então, assim, tá tudo bem fazer. Se não deu certo com um profissional, terapia não funciona, que eu fui num terapeuta, às vezes não deu match, procure outra pessoa, porque a gente, né, tá aí para isso, né, para conseguir achar um caminho
que faça sentido para cada pessoa. Às vezes é isso, um profissional não trabalha do jeito que você se identifica, e não tem nenhum demérito nisso, mas procurar não desistir dessa busca de ajuda, assim. E a sua parte, você vai fazer, não se preocupe, tipo, nossa, estou no profissional, me entreguei. Não, a sua parte vai continuar sendo sua, ela é bem difícil, você vai continuar ali. Então, eu acho que talvez seja isso, assim, né, da gente se conhecer, se perceber, entender que aquilo ali está para além do que você dá conta de gerenciar sozinho, que a gente precisa de ajuda, de apoio mesmo, e não é do amigo, do colega, é um apoio especializado, gente, assim, é um apoio de quem de um profissional mesmo, que está se preparando para isso, e que não é um caminho fácil. Então, tá tudo bem, assim, ser um caminho um pouco mais difícil, que a gente vai precisar de ter paciência e ser bastante gentil conosco mesmo nesse momento, assim, né? Não cobrar a performance quando você não está dando conta de a gente tomar um banho, né? Perfeito, maravilhoso. No mais, então, doutora Damas, a gente queria te agradecer imensamente. Eu que agradeço, a conversa foi ótima. Foi um prazer enorme te conhecer. Esperamos poder te conhecer pessoalmente também, né, Bruno? Vamos fazer acontecer, gente. Agora eu estou um pouquinho longe, mas assim, gosto muito de BH, então nós vamos marcar esse encontro depois que a gente consiga ter outras conversas, assim, fiquei muito feliz mesmo, eu gosto muito de conversar sobre assuntos assim, para a gente levar, acho que é muito importante a gente levar esse conhecimento de quem está fazendo, né, gente? Acho que tem todo mundo lá falando de saúde mental, às vezes sem estar na área, sem atuar, sem atender pacientes. É legal, mas assim, né? A gente tem que ter mais embasamento com conversas que, gente, não adianta, não tem respostas simples para problemas complexos. Então, assim, a gente precisa falar com uma certa seriedade, ainda que a gente consiga levar para todo mundo, né? Um conhecimento mais acessível. Não podemos esquecer que são ciências. Não é só livro de prateleira, né? Não é eu dando os achos, Bruno. Sem demérito nenhum. Mas um pouco de profundidade é importante também, né? Maravilhoso. Tá bom, gente. Obrigada por participar a vocês. Do programa. Seja bem-vinda mais vezes. Olha, podem me chamar. Vamos chamar, sim. Então, para vocês que acompanharam a gente até aqui, muito obrigada pela participação, muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo programa.